Karim está sendo entrevistado, a gente acabou de falar com ele, é o padrinho da fábrica que trouxe o Ceará para a quinzena dos realizadores do Festival de Cannes 2025. Então, fique com a entrevista completa, que ele fala sobre os filmes, ele fala sobre cinema cearense, ele fala sobre a obsessão dele com aeroporto, ele fala sobre tudo e mais um pouco. Confira com a gente agora. Karim, mais uma vez em Cannes, só que agora trazendo o Ceará. Deixa eu contar uma história para você antes. Na coletiva de imprensa do ano passado, em Motel Destino, você falou que bom que Cannes está colocando o Ceará no mapa. E agora o Ceará está abrindo a quinzena, o Brasil está país de honra do mercado. Como é que é isso? Eu acho maravilhoso, é a primeira coisa que eu diria. Eu acho também que já não era sem tempo. Eu acho que o que a gente está fazendo no Ceará e no Nordeste nos últimos 20 anos é excepcional. Eu acho que no Ceará especificamente o que eu teria a dizer é que a gente tem um processo de formação de roteiristas há quase 15 anos, que é muito importante. Então eu acho que é de fato muito emocionante para mim como cearense. Eu me lembro que quando comecei a fazer cinema, eu nunca imaginei que a gente fosse chegar nesse lugar. Então acho que é um sonho realizado e eu acho que é um sonho realizado que é bom para o Ceará e para o mundo. Assim, eu acho que foi muito bonito hoje de manhã a gente ver esse lugar do mundo, né, que o mundo conhece tão pouco, que é o Ceará, que é o Norte, que é o Nordeste, não só o Ceará, mas o Norte e o Nordeste, da gente ter ali na tela, né, na tela grande mesmo, personagens que são, acho que são personagens que são muito inéditos para o cinema global, assim. Então, para mim é muito emocionante e mais do que isso, faz muitos anos que eu estou em Cannes como realizador e acho que é a primeira vez que eu estou em Cannes como produtor, né, porque na verdade falam que eu sou padrinho desse projeto, mas não é isso, assim. A gente é produtor do projeto, no sentido que a gente acompanha os autores, a gente troca com os autores, então é um lugar inédito para mim. Eu fico muito feliz de que esse lugar inédito seja um lugar que, na verdade, permite que uma geração nova esteja aqui em Cannes fazendo cinema como eu tive há 30 anos atrás pela primeira vez. A segunda pergunta é sobre isso. Como é que foi essa função de ser padrinho deste projeto da fábrica que tem o Ceará, o Brasil, neste ano na quinzena? Mas conta um pouquinho dessa história, como é que surgiu essa ideia? A ideia de estar fazendo parte da Factory esse ano junto com a quinzena é uma ideia que existe há muitos anos já, acho que cada ano é a 10ª edição, né? Cada ano eles tiveram um país que é um país que abriga assim, o projeto da Factory, e esse ano me pareceu muito preciso assim, o fato de que o Brasil, né, que é o ano do Brasil na França e vice-versa, e é também um ano que o Brasil está sendo homenageado no mercado. Então, para a gente era muito importante que a gente tivesse um papel importante dentro dessa edição, né, do Festival de Cannes, e que a gente pudesse ter um papel de protagonista também. É muito importante que a gente está um pouco abrindo, né, as portas do festival esse ano com essa exibição que a gente teve aqui. E eu acho que tem uma coisa que está muito ligada à minha história de vida mesmo, assim, né? Eu acho que essas parcerias são parcerias que não se dão somente no âmbito dos negócios e tal, que são no âmbito do humano. Então, a Dominique Velansky, que é uma produtora francesa, que, para que todo mundo saiba, foi uma das coprodutoras do Madame Satã lá atrás. Então, quando eu falo que eu estive aqui há muitos anos, eu vi a primeira vez em Cannes com ela, e ela que é a responsável pela Factory, junto com a quinzena. Então, foi um reencontro, assim, muito bonito que eu tive com a Dominique, e de alguém que conhece não só o meu percurso no cinema brasileiro, mas que conhece intimamente o cinema brasileiro nos últimos 20, 30 anos. Vamos falar um pouco sobre os filmes. Eu percebi que tinha um foco na violência da mulher. Isso sempre foi uma pauta ou ele foi sendo construído ao longo? Não, a gente nunca traz nenhuma pauta. Na verdade, esse projeto da Factory, ele tem esses 4 curtas que foram apresentados hoje, e cada um desses realizadores, são 8 realizadores, eles têm os projetos de longa, né? Todos têm um projeto de longa escrito, sobre o qual eles vão se reunir com produtores e parceiros internacionais nesses próximos 3 dias. E os 4 curtas eles surgiram
muito espontaneamente, ali não tinha nenhuma pauta, não tinha um tema assim que a gente estava colocando para os autores, a gente sempre deixou que os autores trouxessem, isso foi uma coincidência, assim, eu acho que tem uma coisa bonita que aconteceu ali, primeiro que é a questão do protagonismo feminino em todos os filmes, então tudo foi uma coincidência, mas eu acho que nada é uma coincidência, na verdade é o ar do tempo que a gente está vivendo, e eu acho que tinha uma coisa bonita, assim, em alguns dos filmes que me interessavam bastante, assim, que era não só a violência contra o feminino, mas a vingança do feminino contra o que estava sendo colocado, né, como um poder agressor ali. Então acho que tinha uma coisa bonita de reparação, né, de reparação histórica mesmo, e eu acho que tinha uma coisa bonita que eu sempre falo, assim, que é importante no cinema, geralmente, pelo menos no cinema que me interessa, que é a raiva, que é a indignação, que é a vontade de se fazer justiça, assim. Então acho que isso estava muito presente em todos os projetos que estavam ali colocados hoje, mas foram coisas que aconteceram muito espontaneamente, assim. Era muito importante para a gente de que o que a gente estava colocando na tela hoje fosse o desejo de cada um dos autores que estavam fazendo parte da Factory, assim. Então é isso, né? Tem alguns anos que a gente vê uma série de filmes sobre um certo tema, tem anos que a gente faz uma série de filmes sobre... É engraçado, né? Depois da pandemia existe uma série de filmes sobre os lugares distópicos, e eu acho que hoje o papel da mulher no cinema, o papel da mulher no mundo, na verdade isso foi um reflexo do que a gente está vivendo no mundo, foi o que a gente viu hoje nas telas da Factory desse ano. Duas últimas perguntas. Eu já te perguntei e você nunca conseguiu responder. Qual é a força do cinema cearense? Eu acho que a força do cinema cearense é levar para o mundo um lugar inédito no cinema mundial. Eu acho que a força do cinema cearense é levar para o mundo histórias que são histórias que foram geradas no Ceará. E eu acho que a outra força do cinema cearense que me emociona muito, assim, é que é um lugar que tem uma luz que é muito favorável ao cinema, assim. Então eu acho que às vezes fico me perguntando por que eu faço cinema. Eu acho que é porque talvez eu tenha nascido no Ceará e tem uma luz que sempre que eu vejo o cinema cearense, a luz cearense, assim, me lembra muito do começo do cinema ali, principalmente do western, né? Assim, tem uma coisa do próprio cinema americano, assim, que usa uma paisagem muito parecida com a paisagem cearense. A gente está ali perto do Equador, ali tem um negócio que é muito, tem uma ambiência que é muito parecida com o cinema que eu vi muito quando eu era pequeno. Então, e a força do cinema cearense também é engraçado, né, falar disso com você hoje, porque eu acho que uma das grandes forças do cinema cearense, né, e do que é ser cearense, eu acho que não estava na tela esse ano, mas eu espero que esteja na tela em breve, que é o humor. Eu acho que a força do cinema cearense também está ligada a uma tradição que a gente tem de rir de si mesmo, de ter uma leveza sobre quem a gente é. Você foi para Berlim, mas o Ceará nunca saiu de você e nunca sairá, né? Não, eu acho que é isso, assim, eu acho que grande parte de quem eu sou e grande parte dos filmes que eu faço, mesmo que não sejam filmes sobre o Ceará, estão absolutamente informados na minha experiência no Ceará, né? Eu acabei de falar de uma dessas coisas, que é a luz, e eu acho que é outra coisa que habita o meu cinema de maneira muito forte, que é a cor, né? Eu não sei porquê, eu sempre fui muito obcecado com a cor, assim. Aí eu comecei a pensar ultimamente, eu acho que a luz ali do Equador é tão forte que tudo parece muito colorido, né? Muito aceso. Então eu acho que isso é o DNA do meu cinema, que eu acho que é a cor, e isso é o Ceará. Olha, não chamaram a gente ainda, então eu vou fazer mais uma pergunta. Você ainda continua chegando antes no aeroporto para poder ficar esperando? Porque você já me disse que adora aeroporto. Eu adoro, eu sempre chego. Um vídeo sobre você, os aeroportos de carinho. Olha só, quando eu era pequeno, lá no Ceará, eu acho que só tinha, assim, alguns voos, eram poucos voos para o sul, né? Era geralmente para São Paulo, para o Rio. A minha mãe viajava muito, assim, então a minha avó ia comigo pro aeroporto e eu sempre subia ali no terraço para ver o avião ir embora e tal. Então o aeroporto sempre foi um lugar muito importante, muito frequente na minha vida. E quando eu fui crescendo e frequentando o aeroporto eu mesmo como passageiro e como alguém que estava viajando de um lado para o outro, eu sempre ficava muito encantado como era um lugar de troca, você ouve muito. Então para mim uma das minhas grandes inspirações nas histórias que eu conto são histórias que eu ouço ali quando eu estou no aeroporto. Então quanto mais tempo eu puder ficar preso no aeroporto, mais feliz eu sou. Última pergunta. Projetos novos, já está finalizando? Muitos. Tô editando. Pode, claro, tem um filme que eu estou editando agora, que chama-se, é um filme em inglês, chama Rosebush Pruning, que é um filme com um elenco americano, que foi filmado na Espanha, e que a gente está em processo de montagem, deve ficar pronto provavelmente no meio do segundo semestre, agora começo do ano que vem. E estou também tendo agora uma coisa que eu estou querendo montar, que é uma produtora para produzir filmes de jovens autores brasileiros e não brasileiros. Então, são essas duas aventuras, e aí tem um pro ano que vem também, mas que eu não posso falar ainda. Não, a gente até ficou esperando a seleção quando o Thierry
foi anunciar os filmes, eu falei, peraí, tá vindo... Não dá pra 3 vezes em seguida, não existe na história de Cannes, seria impossível. Obrigado. Imagina, querido, obrigado a você, obrigado pelas perguntas.